Seja muito bem-vindo, esse é o canal Será Verdade. Muitas teorias circulam pela internet, ainda mais quando o assunto é sobre cantores e atores conhecidos em todo o mundo. E muitas dessas teorias já comentamos aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre uma de diversas teorias a respeito da morte do ator Paul Walker e que dizem ser a verdade revelada a respeito do que aconteceu. Aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Esse é o canal Será Verdade. No dia 30 de novembro de 2013, o mundo perdeu Paul Walker, com apenas 40 anos de idade. Ator que se tornou mais conhecido em 2001 ao interpretar o policial Brian O'Connor na franquia Velozes e Furiosos. Ele faleceu após um acidente de carro durante um evento beneficente no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. E diferente das suas atuações nos filmes de Velozes e Furiosos, nesse dia Paul Walker não estava dirigindo. Ele estava de carona em um Porsche Carrera GT do seu amigo e sócio Roger Rodas, e que inclusive era piloto profissional. O carro, uma Porsche vermelha, era dirigida pelo amigo Roger Rodas, que também morreu no local. Ele perdeu o controle e bateu no Porsche e numa árvore. Infelizmente, os dois faleceram. E por se tratar de Paul Walker, essa notícia acabou repercutindo em todo o mundo e por muito tempo. Os companheiros de trabalho e amigos pessoais Vin Diesel, Tyrese Gibson estiveram no velório e também no local do acidente, onde muitos fãs também estiveram ali prestando homenagens. Mas não se passou muito tempo da partida de Paul Walker e já começaram algumas teorias na internet a respeito do que estaria de fato por trás daquele acidente. E uma dessas conspirações diz que, na verdade, o carro em que Paul Walker estava teria sido sabotado e que tudo aquilo ali teria sido planejado. E essas teorias na internet apontam alguns indícios de que nada foi por acidente. E o primeiro do que eles dizem ser um indício é de não haver marcas de pneus na rua em que o carro teria perdido o controle. E de fato não havia marca alguma mesmo. A perícia alegou que o carro estava em alta velocidade. Mas os carros em alta velocidade, principalmente se tratando de um Porsche, um carro esportivo, deixam marcas de pneus no solo quando há mudanças bruscas na direção. Então, se Roger Rodas tivesse perdido o controle naquele dia, tentando assumir novamente o comando do volante, o carro teria se movimentado de um lado para o outro de forma brusca e assim deixado marcas no solo antes de bater, mas isso não aconteceu. Mas vamos supor que a direção do carro tivesse travado. Se o volante tivesse travado, também seria considerado perder o controle do carro. Caso fosse isso, o carro teria ido diretamente em linha reta em direção à árvore, que foi o que de fato aconteceu. Mas mesmo que o volante tivesse travado, o motorista experiente Roger Rodas iria tentar frear o carro. E com a tecnologia do Porsche Carrera GT, o carro, mesmo que estivesse a 160 km por hora, conseguiria frear rapidamente em poucos metros. Mas nenhum freio foi acionado, nem um freio normal, nem um freio de mão, absolutamente nada. Então, mesmo que o volante tivesse travado, o motorista teria tentado frear. Mas como eu já disse, não tinham marcas no asfalto. E o que leva a acreditar que nem os freios e nem a direção, absolutamente nada, estava funcionando pouco antes daquele impacto. E é muito estranho para um carro de luxo, um carro de alta performance como um Porsche, equipados com sistema de segurança complexos de última geração. Um outro indício que os teóricos da internet apontam é sobre o estado do carro depois daquela batida, que praticamente foi todo destruído, inclusive a parte traseira do carro, até porque o carro explodiu. Mas o que há de muito estranho nisso é que, já que foi uma colisão frontal, onde não há marcas de pneu na estrada, então o carro se manteve em linha reta em alta velocidade, como é que o capô do carro se manteve inteiro?
Em testes de colisão, assim como em acidentes reais, o resultado é muito diferente daquele ali. Outros indícios que circulam pela internet a respeito dessa mesma teoria é de que os responsáveis pela morte de Paul Walker teriam mostrado em alguns filmes em que ele atuou que aconteceria aquele acidente. Os responsáveis teriam colocado essas cenas de propósito para mostrar que eles estão no comando de tudo, que fazem o que querem e mesmo que poucas pessoas viessem a perceber depois, ninguém conseguiria provar absolutamente nada. Fazem isso como uma forma de zombar, não só do próprio ator, mas dos telespectadores também. E você vai entender o que eu tô falando. E um desses filmes é o Veículo 19. Esse filme foi lançado no dia 10 de outubro de 2013, pouco mais de um mês antes do acidente. E esse filme é o que supostamente mostra mais provas de que tudo foi planejado. Em uma parte do filme, Paul Walker está sendo perseguido por um outro carro, até que o outro carro acaba capotando e explode, sem qualquer explicação. Uma cena sem sentido, onde fica um clima muito estranho. E Paul Walker e a outra atriz ficam olhando o tempo todo para aquele carro. Carros explodindo em filmes de ação é muito comum, você provavelmente já deve ter visto muitos. Então por que nessa cena deram tanta atenção ao carro pegando fogo? Num certo momento a atriz olha para o carro e olha para o Paul Walker. Uma cena absolutamente estranha, mas nesse filme não para por aí. Paul Walker precisa pintar o carro para despistar os inimigos que estavam perseguindo. E aí vem mais uma cena muito estranha, com um diálogo também sem qualquer sentido. Quando ele chega para pintar o carro, tem um homem encostado numa parede e do seu lado tem um olho grafitado, que para os teóricos de toda essa conspiração na internet representa um símbolo da elite oculta, os mesmos que seriam os responsáveis pelo que aconteceu com Paul Walker. Inclusive aqui no canal tem um vídeo falando só sobre esses símbolos, se você quiser pode ver depois. Lembrando a você que todas as cenas em um filme são pensadas, todos os cenários são planejados antes das gravações. Então aquela parede foi planejada e aquele olho também. E logo depois que Paul chega, começa uma conversa absolutamente estranha, completamente sem sentido. Preciso pintar o meu carro. Você tá com uma expressão que não se encaixa com seu rosto bonito, cara. Parece que você está em chamas. Está em chamas. Senhor americano que dirige uma minivan. Dirige até aqui. Ardendo em chamas. Quando um homem como você está em chamas. E depois que ele consegue convencer o cara de pintar o carro, qual é a cor que foi pintada? Vermelho. Exatamente a cor do Porsche Carrera GT em que Paul Walker estava. E numa das cenas seguintes aparece Paul olhando para o reflexo do carro nos vidros de um prédio. Outra cena completamente sem sentido também. Ele fica olhando o carro e a cor do qual o carro foi pintado. Além desse filme tem um outro, o Velozes e Furiosos 7, que foi lançado muito tempo após a sua morte, mas que foi o seu último filme da franquia Velozes e Furiosos, o filme de despedida de Paul Walker. Durante uma das cenas em que todos estão no velório do personagem Han, um dos personagens do filme, Vin Diesel, está próximo ao caixão, enquanto Paul Walker, Tyrese Gibson e Ludacris estão um pouco mais afastados e ali rola uma conversa muito estranha entre os três. Eu vou colocar para você essa cena bem resumida. Não aguento mais enterros. Só me promete uma coisa, Brian. Chega de enterros. Só vai ter mais um. E o próprio Paul Walker diz, só falta mais um. Então as teorias na internet dizem que essa cena de um velório onde eles estão reunidos e essas falas que foram entregues para eles no script,
tudo foi planejado para a elite, para quem está por trás, mostrarem o que iria acontecer com Paul Walker, mesmo que ninguém fosse perceber. E agora a gente volta para os segundos finais da vida de Paul. Uma outra imagem sobre o acidente foi divulgada. Foi filmada por uma câmera de vigilância. E nessa imagem parece que já estava saindo fumaça do carro antes de que houvesse o impacto. Então os teóricos da internet acreditam que o carro teria sido explodido. E por isso o motorista não freou e nem mudou a direção, porque eles não estavam vivos. Mas aí, ouvindo e lendo todas essas teorias na internet, vem a pergunta: por que fariam isso com ele? Segundo os mesmos conspiracionistas, seria porque no dia seguinte, o dia 1º de dezembro, o dia seguinte da morte de Paul Walker, completariam 66 anos da morte de Aleister Crowley. E se você não sabe quem foi Aleister Crowley, foi um ocultista britânico, conhecido por seus livros de magia e que influenciou muitos músicos, artistas e cineastas. Crowley inclusive aparece em uma das capas de um dos álbuns dos Beatles, assim como também serviu de inspiração para muitos personagens, como por exemplo o Crowley, o Rei do Inferno na série Supernatural. O próprio Aleister Crowley se intitulava como a Besta. A história de Crowley é de fato muito macabra. Então, segundo as lendas que circulam pela internet, Paul Walker teria sido sacrificado em homenagem ao aniversário de 66 anos da morte de Crowley. E que tudo isso teria sido planejado pelos poderosos que estão envolvidos em ocultismo, um grupo que teria o controle sobre o mundo, a elite global, os Illuminati. Então Paul Walker teria sido escolhido de forma aleatória para aquele sacrifício. Poderia ter sido qualquer outro. Mas aí eu te pergunto, essa história faz algum sentido? Será verdade? Diz você aí nos comentários o que você achou sobre toda essa história. E se você quiser um vídeo a respeito de Aleister Crowley, deixa nos comentários aí também. E se você souber de alguma outra teoria a respeito disso tudo aí, deixa aí nos comentários também. Não esquece de se inscrever no canal, também não esquece de ativar as notificações para você ser informado nos próximos vídeos. Eu espero você no próximo Será Verdade. Até a próxima.